Olá, eu me chamo Adri e esse é o projeto Xdive. Você sabe que experiência de usuário, interface de aplicativos e web design tem a ver com representatividade? Neste vídeo vamos falar sobre os conceitos de experiência de usuário, interface e sua relação com a produção de jogos. A partir da ideia de que a representatividade é uma questão importante na projeção de produtos audiovisuais que ofereçam experiências e interfaces que realmente sejam significativas, éticas, voltadas às necessidades e interesses de pessoas e comunidades. Falamos um pouco, então, sobre a experiência de usuários da comunidade LGBTQIA+, decorrentes do uso ou não de inclusão social em desenvolvimento de jogos. A partir das visões de Letícia e Mariana, integrantes do coletivo GG, grupo de estudos em gênero e games, relacionamos os aspectos importantes a observar na produção dos mesmos, tais como o jogo de tabuleiro Gente, projetado por elas mesmas. E aí, bora mergulhar? Então, vamos conversar um pouquinho sobre como foi o processo de criação desse jogo. A gente já falou um pouquinho enquanto a gente estava jogando, né, e tal. Vocês falaram sobre a game developer e tal e tudo mais. E como que foi feita essa dinâmica? Vocês têm uma ideia, assim, nas reuniões de vocês, qual que era o assunto, assim, basicamente? Então, do início, assim, basicamente, o que veio como ideia, né, era que, como grupo, a gente queria produzir um jogo que materializasse uma discussão sobre gênero. Foi mais ou menos esse o início, assim, do ele se chamava People antes. Isso é uma história bem engraçada, eu vou chegar lá depois de como que a gente mudou ele de nome. Mas quando nasceu a ideia, né, o projeto, ele chamava People, que foi meio que a gente chegou nesse nome, o game designer inicial, ele chegou nesse nome com base de, é sobre pessoas. A ideia era ter essa ideia de que todo mundo é pessoa, todo mundo, tipo, é igual nesse sentido, é mais macro, né. Então, ele passou por vários momentos, desde das primeiras ideias e tudo mais, mas a premissa básica dele era que a gente queria materializar a discussão de gênero no processo de jogar. Então, acho que isso foi uma coisa que esteve presente desde os primeiros protótipos que a gente fez, que era essa ideia que, como você comentou até, né, ele traz conceitos, ele meio que obriga, né, ele meio que força as pessoas a pensarem sobre situações e questões sobre gênero e sobre sexualidade enquanto você joga. Você precisa ter algum grau de entendimento dessas questões para ganhar o jogo, né? E o que a gente usou meio que de motivador era você vai querer ganhar o jogo. E para ganhar o jogo você vai precisar lidar com essas questões. Então era um exercício assim de meio que confrontar, né, tensionar esses pressupostos entre as pessoas que estivessem jogando. A gente partiu muito dessa ideia, assim, a premissa inicial. O layout das cartas, eu achei ele bem simples e bem bonitinho ao mesmo tempo. Foi pensado desde o início mais simples assim, ou vocês tinham outras ideias? Então, eu vou falar de como ele era antes, que ele era muito feio. E daí a Mari pode falar, porque foi ela que trouxe essa ideia desse layout novo. Antes a gente pensou e a gente foi para uns caminhos que a gente não queria usar texto, a gente queria usar só imagem, mas aí a gente tropeçou que a gente não queria usar símbolos muito manjados, que fossem de estereótipo e tudo mais. Antes a gente ia ter ilustrações nas cartas, era uma ideia que passou por boa parte do desenvolvimento. A gente ia ilustrar, a gente ia convidar ilustradores, a ideia era que chamar um grupo diverso de ilustradores para cada pessoa ilustrar uma carta. Esse é um negócio meio magic, assim. É, mas depois a gente acabou simplificando e que eu achei que funcionou bem melhor em termos de design, assim. Mas no início a gente trabalhou mais com iconografia. Então a carta, antes ela tinha um espaço que seria para uma ilustração e daí tinha alguns símbolos, né? Essas informações de sexualidade, de gênero, eram todas em símbolos. Mas não funcionou porque a gente tentou, na época eu que trabalhei no layout e eu estava tentando evitar estereótipos, só que daí a gente começou a fazer símbolos muito abstratos, eles ficaram muito confusos para conseguir entender o que significava o símbolo em relação ao o significado dele, né. Então nos primeiros protótipos que a gente fez do People que foram para teste, os símbolos eram muito complicados, as pessoas tinham que fazer o exercício, além de entender o conceito, né, de gênero e sexualidade, elas tinham que entender o conceito do símbolo.
Então isso atrapalhava muito. E daí quando pegamos ele teve um hiato, né, no desenvolvimento. E depois desse hiato, que foi quando a Mari entrou para a equipe, e daí a gente meio que resetou essa ideia do layout e falamos, vamos tentar outro approach. E daí eu vou deixar a Mari falar desse approach que ela fez, que eu achei que super funcionou. Até agora. Então, quando eu entrei no grupo, que nem a Letícia falou, eles estavam com essa proposta de fazer um jogo que trabalhasse as temáticas que a gente estava discutindo, teoricamente no grupo, mas de maneira mais prática através do jogo. E a primeira coisa que eu pensei quando eu entrei como voluntária ali para fazer a parte de design foi tentar trazer alguma referência que fizesse sentido naquele contexto. E que eu não sei se eu tive sucesso, porque literalmente só uma pessoa até hoje comentou que era namorado na época da nossa, game dev. Foi a única pessoa que sabia qual que era a referência. A gente tinha pego uma referência do Undertale, que é um jogo digital, e é um jogo digital que, além dele trabalhar com noções de empatia muito fortes, que eu acho que é importante a gente pensar isso dentro da diversidade que o Gente tenta trazer, né, e tenta fazer as pessoas compreenderem minimamente, né, aqueles marcadores identitários, mas que também a gente trabalha com uma questão de gênero até, né, no próprio Undertale. Então, ele foi bastante apropriado pela comunidade trans e, falando isso de maneira positiva, a gente achou que seria legal trazer para o projeto. Então, a ideia de pegar os corações foi isso. Então, nas cartas a gente tem corações, e esses corações representam as bandeiras das orientações sexuais. Então, são bandeiras que existem dos movimentos, né, de cada um que a gente representou ali. Menos os héteros, por motivos óbvios, pessoal. Héteros não têm uma bandeira. E não deveriam ter, só para deixar claro. Então, ele é um coração vermelho. Mas no caso, a gente tentou trazer essas referências. Então, no Undertale, a gente tinha os coraçõezinhos, a gente trouxe para a carta, a gente tinha essa tela preta com o texto em branco. Então, a gente trouxe esses elementos, tanto para tentar trazer um pouco para essa referência, mas também porque ficou um design divertido nas cartas. A respeito do futuro do Gente, a gente está pensando em seguir um outro caminho agora, em relação ao layout das cartas. Então, a gente está pensando mais em questões de acessibilidade. Então, ele provavelmente vai passar por uma reformulação completa, assim. Então, vocês estão vendo ele agora, e daqui a alguns meses chegaremos com novidades. Pelo menos esse é o nosso plano, né? Eu acho bem interessante vocês falarem da parte que o design de interação é basicamente esse problem solving, certo? E você buscar o Undertale, achei bem legal também. Undertale é um jogo muito, muito bonitinho, muito legal. Agora, tem uma questão que a gente já conversou também, mas eu queria muito trazer de novo. Que a importância, vocês já falaram também na representatividade no jogo, que o design de interação, tá, é o problem solving, é tudo, mas muitas vezes as pessoas misturam UX com UI, e muitas vezes nos jogos eles procuram eles fazem pesquisa só para o UI do jogo. Eu estava lendo um artigo antes de começarmos a entrevista, e ele falou que ele foi contratado para fazer a interface do jogo e só. Mas como que nesse contexto de tipo pessoas LGBT e tudo mais, essas coisas vão um pouco além de só a interação do usuário, facilidade, né? Claro que a interação, o UI, né? O user interface tem que ser mais, como é que fala, intuitivo. E ao mesmo tempo, nos jogos, ele tem que ajudar na imersão. E daí conecta com outra coisa que sai um pouco da interface e vai para o storytelling e para o resto de tudo. Então, já fazendo o gancho aqui com o nosso próximo assunto, que é o futuro do UX nos jogos ou design de interação. E eu queria dar outro exemplo, apesar de me dar gatilho, mas é o The Last of Us 2. Eu acho que The Last of Us é um bom exemplo do que continuar fazendo ou do que continuar, tipo, a partir dali melhorando.
certo? Porque a imersão é muito boa, é um negócio assim, vocês falaram do jogo Gente, o jogo Gente também causa essa imersão tão que a gente procura tanto assim nos joguinhos. Então, se vocês quiserem conversar um pouquinho sobre, tipo, o que que aquele jogo acertou e o que que aquele jogo errou, porque eu achei aquele jogo assim, gente, maravilhoso, sinceramente. Então, eu queria conversar sobre essa parte que vai além da interface do usuário. Eu posso comentar, assim, eu não joguei o The Last of Us 2. Eu acompanhei principalmente pela Mari, que ela acompanhou o jogo mais de perto, então acho que ela vou deixar para ela falar mais sobre ele. Mas eu sei que teve vários. Ele incomodou muita gente pelos motivos errados e não incomodou pelos motivos certos, que estão muito mais relacionados a como o jogo foi produzido mais, né, do que o resultado do produto em si, porque o produto final foi muito elogiado. Eu que eu conheço do The Last of Us mais em relação ao The Last of Us 1, que eu lembro que eu até comentei sobre ele, porque ele foi um jogo que eles tiveram que brigar para colocar ele na capa, porque não queriam que ela estivesse na capa do jogo, porque achavam que o jogo não iria vender. Spoiler, o jogo foi o mais vendido do PlayStation, com a Ellie na capa. Então é só mais uma evidência de que os preconceitos eles são muito mais políticos do que reais em termos de vendas, né? Para quem vai se apoiar só na questão de que o meu jogo vai vender ou não. Se pensando um pouco essa questão da interface, né, para a experiência no Gente, eu diria que acho que a nossa interface está muito ligada a essa ideia, como eu comentei. A gente pensou em ilustrar antes as cartas, mas eu acho que isso seria, depois que a Mari trouxe essa solução com texto, eu achei que isso seria um grande retrocesso, por assim dizer, porque a experiência das pessoas com as cartas sem ilustração era, eu achava, do feedback que a gente teve, eu acho ela muito mais rica, assim, porque as pessoas criam narrativas sobre as cartas, elas se identificam, né? A gente trazer as cartas, você, alguém na mesa, foi uma ideia que veio justamente das identificações. No primeiro teste, até comentei com a Mari ontem, no primeiro teste que a gente fez com o People, que foi, a gente convidou uma crítica de jogos trans para testar com a gente, né? Ela foi a game designer que depois adaptou algumas mecânicas do Gente, que foi a Felícia Guerreiro. Ela foi muito legal, assim, o momento em que ela jogou uma carta e ela se identificou com a carta, que ela colocou a carta na mesa e falou, essa carta sou eu. Por conta, né, tanto do hobby quanto da representação e orientação. E esse é um momento bem legal, assim, da gente ver. Tivemos uma mesa, na época que o Gente tinha esse aro também, que teve uma moça assexual, e quando ela viu a carta de Ace na mesa, assim, ela ficou muito, muito feliz de que ela tinha uma carta com a qual ela se identificava, assim. Então, era bem interessante ver essas dinâmicas e também, como a Mari comentou, momentos em que as pessoas descartavam as suas identidades porque elas percebiam como aquilo, naquele contexto, né, ele era volátil e não servia, sabe? Tipo, eu sou um homem cis hétero, mas não pontuo aqui, eu não quero. Então, eu acho esse momento em que essas hierarquias sociais, elas meio que se quebram por conta da mecânica do jogo, eu acho eles muito ricos, assim. E eu acho que isso acontece por conta de que a gente tem essa interface mais reduzida também, assim. Eu acho que isso permite que as pessoas elaborem mais storytelling a partir de menos é mais, assim. Foi uma coisa que eu acho que a gente aprendeu no desenrolar do desenvolver do Gente, assim. Que às vezes você colocar menos informação em um determinado momento faz com que as pessoas consigam projetar. E eu acho que isso um ponto válido para jogos, assim, se pegar alguns jogos como, por exemplo, não sei se vocês conhecem, o Thomas Was Alone, que é um jogo em que os personagens são quadriláteros, só. Assim, o jogo trabalha com essa interface. E, de novo, ele tece uma história muito elaborada com quadrados no jogo. Assim. Então, não é tanto, às vezes, a elaboração de quão realista o teu jogo é, o quanto ele representa uma pessoa muito especificamente de uma determinada identidade, mas como essa experiência, né, que você comentou, né, como essa experiência do jogar, ela evoca esses sentimentos, ela evoca essas sensações ou essas vivências.
Então eu acho que o jogo ele tem bastante potencial para isso. E em termos de interface, eu diria que é legal explorar como às vezes você ser mais abstrato, às vezes comunica melhor do que você ser muito específico. Claro, tem momentos para tudo, né? Um momento você vai ser mais específico, né? Se você pensar em termos de raça, por exemplo, vai ter uma especificidade ali que vai ter um eco muito maior. Então, vai depender muito do caso, mas eu acho que é interessante considerar essas duas abordagens. Mas eu gosto muito desses jogos, desses exemplos, porque eu gosto quando eles tensionam, assim, porque você percebe como aquilo, não é para o público que você pensa que é, não é só esse público que consome teu jogo, e dois, como as representações têm um eco muito forte, assim, tanto no sentido das pessoas que se identificam, né, que aquilo, como você representar gera, né, nas pessoas essa identificação de, poxa, que legal. Eu lembro até hoje, quando eu joguei Mass Effect, como foi legal ter uma mulher numa posição de poder, assim, porque eu nunca tinha tido essa experiência antes, assim, como aquilo. E eu não sabia que eu poderia ter essa experiência. Não era uma coisa, assim, que na época eu ficava reclamando, eu estava lá jogando o jogo com o protagonista masculino, pensando, nossa, eu super queria que isso aqui fosse uma mulher. Eu não tinha tido essa reflexão ainda. Mas no momento em que eu percebi, que eu tive essa experiência de jogo, foi quando eu pude ter essa reflexão de, oh, dá para fazer isso. E isso é muito legal. Acho que esse momento em que as minorias representativas, elas conseguem se sentir representadas de uma maneira que elas se identificam e elas gostam, e a partir desse momento que você consegue perceber a potência dali, como você estava sendo excluído antes dos espaços em que você frequentava. Eu acho que esse momento, é para isso que é legal, assim. Mesmo quando a gente tem esses problemas, esses backlashes, assim, eu acho que é o legal que a gente tira dessas experiências. O futuro do UX nos jogos eu queria. O que vocês têm em mente, assim? O que vocês pensam sobre isso? Eu considero que. Eu vou falar um pouco dos jogos que eu acompanho mais de perto, né? Um deles é o League of Legends, que foi o que eu estudei na graduação também. E que, como eu estou acompanhando ele, né, desde essa época, eu percebo transformações. Algumas boas, outras nem tanto, mas algumas transformações nessa esfera. Porque ele está lidando muito com experiência de usuário ali, né? Porque tem os feedbacks da comunidade, tem hoje em dia muita streamer, muita gente que está fazendo propaganda, que está representando, tem streamers LGBT representando, jogando e tudo mais. E eu percebo, assim, que no caso do League of Legends teve uma grande guinada de público, no sentido de que eles estão tentando atender alguns públicos específicos. Eu acho que dentro desse público tem muito uma vertente LGBT, uma vertente uma vertente que está muito associada ao afeminado, à ideia de feminilidade, do fofo e essa releitura. Então, eu diria que o jogo hoje em dia ele tem essas duas vertentes assim, de experiência. Tem a experiência que até a própria comunidade brinca muito com isso. E eu acho genial que é o pessoal brincar que tem o campeão que é para hétero e o campeão que é LGBT, no sentido de apresentação. Não é tipo, é a sexualidade do personagem, mas é como o personagem se apresenta. E eu acho muito engraçado essas brincadeiras que o pessoal traz enquanto comunidade, assim. Então, eu acho que hoje em dia a indústria, falando em termos de indústria dominante, aconteceu que percebeu-se onde dava para tirar dinheiro também. Então, em termos estratégicos, especificamente falando, né, só da galera que tá tipo, eu quero que o meu jogo venda, eu não tô nem aí, em teoria, né, eu não tô nem aí para a política que o meu jogo está representando. Mesmo esse pessoal hoje em dia ele está tendo que se incomodar com algumas coisas hoje, porque hoje em dia a gente tem uma comunidade que tem movimentos sociais que estão, e não só nos jogos, né, eu diria isso dentro do circuito comercial de oferta de serviços em geral. Existem pessoas que se incomodam hoje em dia, se incomodam com representações de raça e etnia, se incomodam com representações de gênero, que se você colocar alguma coisa ali, até eu e a Mari, a gente estava comentando ontem sobre acessibilidade, que a gente tinha um receio muito grande de apresentar alguma coisa que fosse, tipo, nossa, isso não está completamente errado, assim, tipo, não é o que representa pessoas dessa identidade, por exemplo. Então, a gente tinha muita preocupação com isso, né? E eu acho que hoje em dia, na galera que produz jogos, está tendo também essa preocupação. Hoje em dia não. Eu acho que o Overwatch é um exemplo bacana,
porque a Blizzard é uma empresa que já sexualizou muitas personagens em outros jogos, mas quando chegou no Overwatch lá, eles colocaram a Tracer, incomodou, a galera falou que incomodou, eles foram lá e eles mexeram na personagem. Então, isso depende um pouco do viés da empresa. A Blizzard ela assumiu muito mais esse caráter de buscar uma diversidade, buscar esse nicho, né? E enquanto outras empresas às vezes nem tanto, né? League of Legends, por exemplo, ele não vai tanto. A empresa tem problemas, a empresa teve ações contra ela por sexismo, por questões pesadíssimas, que eu não sei se ela resolveu até hoje, porque meio que sumiu, abafaram a situação, mas que tá igual algumas outras companhias também que tiveram problemas trabalhistas, enfim. Ainda é uma coisa que eu acho que hoje em dia as pessoas estão se movimentando por essas questões dentro da indústria de jogos. Mas eu sinto que no perfil, por exemplo, de personagens femininas que League of Legends foi lançando de alguns anos para cá, teve um eco da comunidade ali, teve um feedback que teve um efeito. Tanto porque as pessoas vão consumir aquilo, quanto porque as pessoas vão reclamar se aquela representação for problemática. E eu acho que isso é legal e que é uma coisa da qual a gente consegue se aproveitar hoje em dia em termos. Se você não fazer pelo motivo certo, pelo menos faça, porque é assim que você vai vender. Tem gente que não gosta muito desse posicionamento, que é algo mais reestruturante, mas eu parto muito do princípio de que a gente não vai quebrar todas essas estruturas de pronto, a gente vai ter que lidar com elas, e seria interessante a gente conseguir se reapropriar delas da melhor maneira possível, né? Então, se o seu jogo AAA igual, por exemplo, não sei se foi o Call of Duty ou se foi eu não sei, pra mim eles são todos iguais na minha cabeça, gente, desculpa. Mas teve jogo lá que eles lançaram as mulheres na Segunda Guerra e as pessoas também ficaram enlouquecidas, porque onde já se viu uma mulher na guerra e, né, historicamente inadequado, já mostrou que não sabia de história, porque havia mulheres na guerra. Mas se percebe como essas coisas começam a incomodar as pessoas a partir do momento em que elas são colocadas ali, mas que no que elas têm um eco com as comunidades que se identificam, daí aquilo já não é mais uma opção, né? Tipo, eu não só represento a minoria porque eu tô sendo gente boa, é muito legal. Eu represento a minoria porque eu sei que eu vou ter que fazer isso, né? Igual as políticas de empresa, tipo, eu vou ter que ter cota e contratar, porque senão a minha empresa não vai para frente. Então, eu acho que a partir do momento que a gente consegue esse ponto, né, em que não vai ter um retrocesso tão grande em relação ao fato de que as pessoas já sabem os seus direitos, elas já sabem o que elas podem esperar. Hoje em dia, se a gente vai jogar um jogo, se eu não tenho opção de jogar com uma mulher, tipo, eu posso jogar um jogo em que eu tenho opção de jogar com uma mulher. Então, tipo, eu posso escolher. E as empresas sabem hoje em dia que as pessoas podem escolher. E por isso elas estão se esmerando um pouco mais em relação a isso. Eu acho que isso é bem legal. Plataformas como a Steam ajudaram a facilitar esse processo, porque elas popularizaram jogos entre camadas mais diversas de classe econômica e facilitaram acesso a jogos. E daí eu vou entrar em outra, não vou me delongar muito, mas vou entrar em outra, isso falando da indústria dominante, né? Daí eu vou entrar na outra especificidade que é o jogo indie, né? O desenvolvedor independente, o desenvolvedor em vários níveis de independência, né? Desde o indie que está sendo patrocinado por uma grande empresa, que tem isso também, até o indie que está igual ao Undertale, o cara está desenvolvendo sozinho, ele e o jogo dele e no máximo a comunidade com quem ele interage que dá o feedback de se o jogo tá legal ou não. Então, tem isso também, né? E a partir do momento em que a gente se reapropriar dessas ferramentas de desenvolvimento de jogos, permitiram que as pessoas criassem outras narrativas e outras representações, né? Então a gente teve pessoas trans fazendo jogos sobre pessoas trans, a gente teve pessoas LGBT fazendo jogos sobre sexualidades, experiências, mulheres falando, cis e trans falando sobre como elas se sentem ou como elas jogam, enfim. A gente tem essa possibilidade por uma questão de democratização do próprio desenvolver de jogos, né? Eu comentei, né, que o Gente ele foi um exemplo disso, porque ele começou com um rapaz que tinha o domínio, né, do fazer jogo, de como desenvolver, de como balancear as mecânicas, e a partir do momento em que essa rede, esse leque de pessoas trabalhando no jogo, ele aumenta um pouco, né, a gente consegue incluir mais mulheres, a gente consegue incluir mais pessoas trans no próprio desenvolvimento, enfim,
nos testes que a gente fez, a gente tentou buscar perfis diversos de pessoas, né, para dar o nosso feedback também. Então ele vai agregando essas experiências, essas vivências. Mas eu acho que, assim, em termos de futuro, essa experiência de usuário, que não é o hegemônico, não é o que a indústria de games estava acostumada a lidar, que é o homem cis hétero gamer na faixa de estadunidense numa faixa de 20 a 30 anos, de 15 a 30 anos, está se modificando. Eu acho que em termos de jogo, de jogador dominante, isso já se modificou, a gente já tem um espaço onde a gente percebe uma presença feminina maior, uma presença de jogadores com outras identidades maior. E eu acho que agora o próximo espaço que tem que ser questionado e tensionado é o do próprio desenvolvimento, mesmo assim, em termos do que eu tenho explorado. Eu acho que esse é o próximo passo em que a gente vai começar a fazer essas reivindicações de maneira mais incisiva, seria no próprio desenvolvimento. Porque no jogo eu acho que a gente está conseguindo avançar. Mas em quem está fazendo o jogo, ainda acho que tem bastante barreiras a serem vencidas, assim. Eu não sei, eu penso que a gente tá caminhando até, em termos de, tipo, melhorar mecânicas de jogos, melhorar representações em jogos, mas quando a gente vai pensar em mecânicas de jogos, é outra coisa que, inclusive, eu e a Lê já tivemos um artigo junto com a Patrícia Leite, que é uma colega nossa, discutindo essas questões, a gente consegue ver outros fatores que podem ser explorados nos jogos, sabe? E daí em termos de mecânicas, que não é uma coisa que a gente discutiu muito aqui, a gente estava falando mais de representação. Então, na questão de mecânicas, a gente viu algo muito interessante. A gente analisou alguns jogos, a gente trouxe alguns exemplos. Um deles são jogos um pouco mais antigos, né? Mas que eles não evoluíram até hoje porque eles continuam ativos e nada mudou, assim. Então, enfim. Um deles é o Ragnarok, o outro é o Maple Story. E até o momento que a gente tinha feito, os dois vinham no CD dos Sucrilhos, caso vocês lembrem e vocês sejam dessa época, vinha no CD dos Sucrilhos. E você pode casar no jogo, ok? Então, existe uma coisa que casar implica. Se eu casar no jogo, eu ganho habilidades dentro do jogo. Então, no Ragnarok, eu ganho teleporte, eu ganho compartilhamento de vida, eu ganho coisas a mais que, não sendo casada, eu não teria. E daí a restrição que eles têm é que, se você tiver uma relação homoafetiva, você não casa. 2 homens no jogo, 2 mulheres no jogo, que são as únicas representações de gênero que tem, é uma dicotomia mesmo, é só mulher e homem que tem, não pode casar. É só uma mulher com um homem. E daí existe a justificativa de, poxa, mas eles casam na igreja, não faz sentido, isso ainda não é permitido pela igreja. Mas, pelo que eu lembro, existe uma classe que é padre no jogo. E mulheres podem ser priests, que são padres, e elas podem casar sendo padres. Isso não teve problema nenhum, né? Então a gente vê que existe ali um problema realmente com a sexualidade, né? Ele não é só uma questão de religião nesse caso. E no Maple Story você tem a opção de casar com Elvis, você não precisa nem casar com padre se você não quiser. E mesmo assim, na época que a gente fez, não tinha isso, sabe? Até hoje o jogo ainda é limitado a roupas de menina e roupas de menino, então se eu for uma mulher no jogo eu não posso vestir roupas de homem. E o único momento do ano que teve uma alteração nisso foi 1º de abril, que era uma pegadinha. Você podia trocar o seu cabelo e pegar um cabelo masculino. Sabe? E isso são mecânicas, é a forma como você interage com o jogo. Como a jogadora vai lá e ela clica e ela faz ações e se implica em coisas dentro do jogo, né? E que nem eu falei, algumas coisas não são cosméticas, né? O casamento nesses jogos implica em acesso a áreas novas de jogo, a habilidades. Então, quando a gente não tem essa inclusão, ela fica muito na cara de que você está em desvantagem se você quiser colocar isso dentro do jogo, né? Se eu quiser ter uma namorada dentro do jogo, eu não posso. Eu tenho que me obrigar a criar um personagem masculino para conseguir casar com a minha namorada, por exemplo. Então, isso causa um problema, né? Então, eu acho que em termos assim de coisas que poderiam ser feitas em jogos para o futuro, a gente tem que pensar não só em representação, mas pensar nas mecânicas também. Uma das mecânicas que a gente poderia pensar que deram certo foi no The Sims 4, atualmente, pelo menos, em que não tem tanta restrição de gênero na forma como você vai formar o teu personagem, né? Ele não tem uma restrição quanto à roupa, nada, cabelo, nada. A única coisa que você tem que falar é, ele é capaz de gerar filhos ou não?
E é isso. É isso que você precisa saber sobre o personagem. Porque no The Sims você simula a vida e você precisa saber se você pode engravidar ou não. Então, sabe, eu acho que a gente pensar em termos de representação, a gente caminha muito, em termos de mecânica eu não sei. Eu não conseguiria afirmar com boca cheia que a gente chegou nisso ainda, sabe. A gente fez uma análise, por exemplo, de Dragon Quest, a gente tinha questões muito mais problemáticas lá, tipo, em 2010, assim, e agora eles estão tentando resolver. Tá bom? Não, não tá bom, mas a gente conseguiu caminhar alguma coisa, sabe. Até em termos de mecânica, eu comentei com a Letícia uma coisa muito engraçada do Dragon Quest, que engraçada, gente, é meio tragicômico, na verdade. Porque antes, você só poderia seduzir um personagem se você fosse uma mulher e ele fosse um homem. Então, eu seduzo ele e é isso. Isso implica em mecânicas de jogo que ele vai ficar stunado, ele vai ficar confuso e não vai poder jogar. E daí no novo Dragon Quest, meio que qualquer pessoa pode fazer pra qualquer pessoa, entendeu? E eu estava nessa situação que eu estava jogando Dragon Quest e o protagonista joga com o avô dele no mesmo time. E daí apareceu um personagem que ele era musculoso, assim, ele é um ciclope musculoso, assim, e daí ele faz assim pro avô, assim, e o avô gama nele, assim, e começa a atacar todo mundo da PT. Eu falei, olha, pelo menos tivemos algum avanço. Vovô gamou no ciclope. É alguma coisa. Veja, não é o ideal, mas a gente tem pequenos caminhos, a gente tem pequenas vitórias, digamos assim, e tem que continuar assim. A gente vai ter que cobrar as empresas e tudo bem, eles não merecem palmas também por estarem representando as pessoas, mas, eu acho que é importante a gente conseguir dizer quais foram os acertos e quais foram os erros, sabe. Eles não vão estar errando 100%, na maioria das vezes eles não estão errando 100%, agora, né, a gente tem mais representações, então valorizar essas partes que estão dando certo e falar: "Ó, continuem por esse caminho. A gente tá gostando disso, a gente tá consumindo isso, e a gente vai continuar se vocês fizerem isso, e é melhor que vocês se aprofundem", sabe. Então pensar em questões de representação, pensar em questões de mecânica para jogos, eu acho que é importante na experiência, sabe.